Franz Boas já havia escrito vários ensaios sobre a arte nativa da África, da Oceania e das Américas, mas foi a obra Arte Primitiva, de 1927, que marcou o início da antropologia da arte. O pioneiro da antropologia cultural faz um estudo etnográfico sobre as técnicas, as formas e os estilos artísticos de diversos povos, como os Inuit, os Kwaikiutlas da Colômbia Britânica e até mesmo dos povos indígenas brasileiros Aweti e Carajá. Seu principal objetivo era refutar as teorias raciais e evolucionistas da arte. Boas observa que todas as atividades humanas e todos os objetos de uso cotidiano podem, em todos os povos, assumir formas artísticas, isso é, valores estéticos, transformando em obras de arte. O que faz de um homem um artista é sua tentativa de atingir a beleza formal e a perfeição, o domínio da técnica. Assim, a arte é tudo aquilo produzido por humanos e que causa algum nível de prazer estético a um determinado grupo de pessoas. Além da busca pela fruição estética, o desejo de expressão artística, isto é, de produzir coisas que são consideradas satisfatórias pela sua forma, também é universal. Boas dá centralidade às condições materiais, histórico-sociais e também psicológicas de produção e reprodução artística dos diferentes povos, bem como as condições de reprodução da sociabilidade, das crenças, valores, modos de vida e hábitos motores ou técnicas do corpo, aos quais a vida artística e produtiva dos homens, dos povos antigos à sociedade industrial contemporânea, estão associadas. Assim, além de técnica, que provavelmente é a palavra mais recorrente na obra, trabalho, produção e desejo são termos muito utilizados. Tanto atividades industriais, como a música, a dança e a culinária são capazes de atingir excelência técnica e formas fixas. Portanto, tudo pode ser culturalmente considerado como arte, pois cada cultura tem os seus próprios ideais de perfeição estética. Embora sejam universais, em todos os povos, as atividades técnicas produtivas para atingir os parâmetros do que é arte, esses padrões artísticos são histórico-particulares de cada cultura. Também começa a fundamentar, no âmbito do desenvolvimento dos estilos artísticos, um tema central abordado pela pioneira Ruth Benedict em Padrões de Cultura. Trata-se dos temperamentos individuais, isto é, da personalidade dos indivíduos que podem se ajustar ou não às normas culturais dominantes. Benedict e Mead inauguraram o campo de estudo Cultura e Personalidade. No capítulo sobre a arte representativa, Boas observa que há uma estabilidade de padrão nos produtos artísticos do homem. Dentro de cada cultura, os tipos e estilos definidos de arte, assim como os significados comumente atribuídos a símbolos, músicas, narrativas e rituais totêmicos, exercem uma influência sobre novas tentativas e experimentações artísticas. Contudo, estilos e formas artísticas individuais se desenvolvem dinamicamente a partir das diferentes personalidades que o autor chama de estados emocionais. Boas também estava atento aos simbolismos e às consequências dos conflitos interimperialistas. Ele diz: durante a Primeira Guerra Mundial, a mão ensanguentada foi usada em cartazes para incitar a população ao ódio, porque ela simbolizava a crueldade imaginária do soldado alemão, e essa associação foi cultivada assiduamente de todos os modos. Ao observar que os significados predominantes dos símbolos, como a suástica, variam ao longo da história, o autor pondera que é importante saber se existem associações firmes entre forma e significância, e se essas associações são acompanhadas por reações emocionais fortes. Der Führer spricht! Boas nota como, dentro de uma mesma unidade social, uma forma pode assumir vários significados e nomes, e o mesmo significado pode ser representado com diversas formas. Um exemplo próximo à nossa realidade ocidental, especialmente durante a infância, são os mitos de transformação de seres animados em inanimados. Boas explica: nós enxergamos formas realistas ao contemplarmos montanhas e nuvens, e também em marcas em rochas, e gostamos da brincadeira fantasiosa que dota formas naturais com novos significados. Não há razão para duvidarmos que a mesma tendência valha para povos primitivos. Aqui é mais um momento em que o autor está refutando as teorias evolucionistas da arte e da mente humana. A crítica de Boas ao evolucionismo já se faz presente na arte primitiva quando ele diz: não é possível diferenciar formas artísticas de pré-artísticas, pois não se consegue determinar onde a atitude estética é estabelecida.
Em sua defesa da abordagem holística, isto é, da necessidade de analisar o contexto sociocultural e psicológico das produções artísticas para compreender seu significado, o autor pondera o seguinte: a teoria evolucionista da arte é uma das várias tentativas de provar um desenvolvimento contínuo e universal das formas culturais. No entanto, só podemos esperar evolução contínua onde as condições sociais e psicológicas são contínuas. Na realidade, ambos os caminhos são possíveis. Formas realistas se transformam gradativamente em formas convencionais e reconhecíveis, e formas representacionais se desenvolvem a partir de convencionais. No entanto, de suas primeiras obras até a arte primitiva, o fundador da antropologia cultural levou um tempo para se livrar completamente de sua pretensão de encontrar leis gerais da mente humana e para se libertar de resquícios evolucionistas presentes no seu pensamento, como a própria dicotomia entre o simples e o complexo. Em seu texto Antropologia, de 1907, Boas argumentava que as duas tendências de evolução dos fatos culturais se entrelaçam, do simples para o complexo e do complexo para o simples. A indústria da arte seria justamente onde esse entrelaçamento seria mais perceptível. Sobre as invenções, Boas reconhecia que os instrumentos aumentaram ao longo da história em número e complexidade. Ocorreu um desenvolvimento gradual, desde as ferramentas simples do homem antigo, sempre preservadas e incrementadas, até a maquinaria moderna. Já as atividades humanas que não dependem tanto de impulsos racionalistas, como a religião e a própria arte, teriam evoluído de outra forma. O autor argumentava que a arte tem se tornado menos complexa, e isso deveria à tendência de separação entre a religião e as demais esferas da vida social, como a ciência e a organização social e política, além da própria arte. Portanto, nesse texto de 1907, Boas defendia que a arte humana evoluiu do realismo, com representações de animais feitas em cavernas, à arte puramente decorativa e estética. Já no livro Arte Primitiva, Boas observa que, como a própria representação artística necessita das formas desenvolvidas tecnicamente, não é possível estabelecer uma linha evolutiva entre a arte formal e a arte representativa, ou vice-versa. O autor ressalta a primazia da forma, cujo apreço é universal em todas as culturas. Como as representações que pretendem ter valor artístico são feitas na técnica mais altamente desenvolvida, o estilo formal da técnica influencia a forma da representação, e a representação recebe um valor formal completamente separado de sua significância original. Assim, o autor refuta veementemente a distinção feita pelo fisiologista alemão Max Verworn entre a arte fisioplástica ou realista e a arte ideoplástica ou simbólica. Saindo das críticas ao evolucionismo e voltando à esfera do trabalho, da produção e do desejo, Franz Boas também aborda o seu impacto nas técnicas do corpo. Aqui um paralelo interessante com um estudo feito em 1934 por Marcel Mauss, que influenciou Margaret Mead e foi fundamental para a constituição da antropologia de gênero. Ao etnografar as técnicas e o trabalho artístico de diversos povos, Boas observa que o que ele chama de hábitos motores ou motrizes são moldados pelos processos técnicos. Assim, os estilos artísticos fixos, que são combinações de arranjos rítmicos e simétricos que visam atingir a regularidade e a perfeição técnica, se originam em um povo nos mesmos processos industriais e nas formas de utensílios familiares. Nos tempos mais recentes, a relação de determinação entre os hábitos dos povos e suas invenções se inverteu, devido ao predomínio da técnica racional que solidifica os usos corporais. Não é provável que os hábitos dos povos tenham se originado a partir das formas dos bens domésticos que eles usavam. É muito mais provável que as invenções tenham sido determinadas por hábitos mais antigos. Já em tempos mais recentes, a relação pode ter sido invertida, já que cada geração estabiliza seus hábitos de acordo com os objetos aos quais estão acostumados. Por outro lado, tal estabilidade seria uma tendência humana. As técnicas elementares do corpo, que, segundo Marcel Mauss elaboraria posteriormente, são modos tradicionais transmitidos culturalmente de usar o corpo para diversas atividades, resultam para Boas da atitude mental universal comum a todos os indivíduos em todas as épocas de resistir a mudanças repentinas em seus hábitos.
Mesmo que uma variação de forma seja atraente para os olhos, ela não será adotada se exigir uma mudança radical nos hábitos motores devido a uma ligação emocional a formas costumeiras, a valores religiosos ou sociais ou ao medo supersticioso da mudança. É desse conservadorismo, principalmente quando ele resulta da paixão do homem nativo pelas suas ferramentas, criadas por ele próprio, que surge a busca pela perfeição técnica dos objetos de uso. Boas argumenta que, na sociedade industrial, a facilidade de obtenção de substitutos europeus aos utensílios tradicionais resultou em sua decadência estética. Além disso, não apenas na arte decorativa, mas também na literatura, na música e na dança, a progressiva decadência da beleza e a simplificação do senso rítmico são quase como leis da história. Antecipando Lévi-Strauss, que, nos Tristes Trópicos, critica a escrita ocidental devido ao seu poder de desintegração e à sua violência contra as culturas orais, aprisionando o pensamento nativo e até o próprio trabalho dos antropólogos, Boas observa que, apesar da escrita aproximar as diferentes culturas, a caligrafia resultou na degeneração da arte e argumenta que o senso rítmico dos povos primitivos é mais desenvolvido. O antropólogo associa não apenas a escrita ocidental, mas também o trabalho relaxado originado com a Revolução Industrial ao surgimento do individualismo. A maioria das narrativas primitivas perdeu seu padrão de excelência ao serem transcritas em idiomas europeus. Boas argumenta ainda que, enquanto as histórias complexas dos povos primitivos abordam os problemas, crenças e costumes da vida cotidiana, os contos de fada clássicos da Europa nos dão apenas um retrato imaginativo de um passado semi-feudal. Além disso, a presença de complexas figuras de linguagem, como a metáfora, na cultura oral nativa, muitas vezes se torna imperceptível devido ao progressivo apagamento realizado pelos processos de tradução para a escrita. A poesia falada é o tipo de arte mais universal, mais até do que a arte industrial decorativa. Os Inuit, por exemplo, realizam um trabalho poético enquanto esperam para capturar suas presas. Já o principal tema dos nativos da Colômbia Britânica é a história de um homem pobre que atinge uma posição alta ou das lutas entre dois chefes que tentam superar um ao outro efeitos que aumentarão sua posição social. Boas observa ainda que o tempo de lazer, isto é, o reino da liberdade, ao invés do reino da necessidade, utilizando aqui termos marxianos, é necessário especialmente para esse tipo de produção artística. Longe de esgotar todas as temáticas exploradas por Franz Boas em arte primitiva, salientamos que o seu principal objetivo é ver como diferentes estilos se desenvolvem e coexistem em diversos povos, apesar de suas limitações.